Olha, muitos assuntos importantes. Para começar, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou a rede social dele, a Truth Social, para sair em defesa de Jair Bolsonaro. Nesta publicação, o americano afirma que o ex-presidente está sendo perseguido e pediu para que o deixem em paz. Vou abrir aspas. O Brasil está cometendo um grave erro em seu tratamento ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho acompanhado, assim como o mundo todo, enquanto eles não fazem nada além de persegui-lo dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano. Ele não é culpado de nada, exceto de ter lutado pelo povo. Eu conheci Jair Bolsonaro e ele foi um líder forte, que realmente amava seu país, além de ser um negociador muito duro em questões comerciais. Sua eleição foi muito apertada e agora ele está liderando nas pesquisas. Isso não é nada mais nem nada menos do que um ataque a um adversário político, algo que eu conheço muito bem. Aconteceu comigo, 10 vezes pior, e agora o nosso país é o mais quente do mundo. O grande povo brasileiro não vai tolerar o que estão fazendo com seu ex-presidente. Estarei acompanhando de perto a caça às bruxas contra Jair Bolsonaro, sua família e milhares de seus apoiadores. O único julgamento que deveria estar acontecendo é o julgamento pelos eleitores do Brasil. Chama-se eleição. Deixem o Bolsonaro em paz. E aí, em uma publicação em uma outra rede social, no X, Jair Bolsonaro agradeceu o apoio de Donald Trump. Também vou abrir aspas para o ex-presidente. Recebi com muita alegria a nota do presidente americano Donald Trump. Convivi por 2 anos com o presidente Trump, onde sempre defendemos os interesses dos nossos povos e a liberdade de todos. Este processo ao qual respondo é uma aberração jurídica, lawfare, clara perseguição política já percebida por todos de bom senso. Agradeço ao ilustre presidente e ao amigo, Vossa Excelência passou por algo semelhante. Foi implacavelmente perseguido, mas venceu para o bem dos Estados Unidos e dezenas de outros países verdadeiramente democráticos. Sua luta por paz, justiça e liberdade ecoa por todo o planeta. Obrigado por existir e nos dar exemplo de fé e resiliência. Bom, com a manifestação de Donald Trump e também de Jair Bolsonaro, a gente abre a rodada de análises e comentários. Daqui a pouco também trago uma manifestação do atual presidente da República. Não chegou a mencionar o nome de Trump nem de Bolsonaro, mas muitos fizeram essa conexão. Daqui a pouco eu vou trazer a manifestação do atual presidente brasileiro. Mas antes, vamos ao Rio de Janeiro. Roberto Mota, ao vivo, conectado com a gente, vai trazer suas impressões a respeito dessa manifestação neste momento de Donald Trump. Mota, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Donald Trump toma uma decisão quando ele decide se manifestar dessa forma neste momento. Qual é a sua leitura, sua interpretação a partir dessa publicação de Donald Trump? Boa noite. Trump expressa o sentimento de muita gente. Boa noite, Caniato. Boa noite aos meus colegas de bancada. Boa noite à nossa audiência. É difícil para muitos observadores olhar os processos em série abertos contra Jair Bolsonaro, processos que incluem aproximação com a baleia, caderneta de vacinação e um presente de joias. É difícil achar que esses processos fazem parte de uma busca imparcial pela justiça. Para muitos, é evidente o desejo de retirar Jair Bolsonaro da vida pública. E isso é totalmente incompatível com a defesa que tanta gente importante no Brasil faz da democracia e do Estado de Direito. A principal notícia do dia é essa manifestação, essa publicação de Donald Trump a respeito do que acontece aqui no Brasil. E, a partir disso, também muitas críticas e leituras. Será que isso precede alguma coisa que vai acontecer? Vamos chamar o Luiz Felipe Dávila, que também vai trazer suas avaliações acerca dessa publicação do presidente norte-americano. Dávila, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. A manifestação feita por Donald Trump e, naturalmente, depois a resposta, o agradecimento de Jair Bolsonaro. Bem-vindo e boa noite. Boa noite, Mota, Beraldo e a nossa querida audiência. Caniato,
O presidente Trump nunca faz as coisas por meio de um improviso qualquer. É sempre um improviso programado. Esta declaração é publicada logo após o vexame do encontro dos BRICS no Rio de Janeiro. E poderá ainda ter más notícias para o Brasil, por exemplo, como aumento de tarifa. Ou seja, mencionar a questão de Bolsonaro logo após o término da trágica conferência dos BRICS é apenas um sinal de que Donald Trump está esquentando os motores para jogar mais pesado com o Brasil. O segundo ponto importante é que esta injustiça a Jair Bolsonaro não é apenas ao presidente da República, não é uma vitimização apenas do ex-presidente. É algo, infelizmente, que está acontecendo no Brasil inteiro. Porque a insegurança jurídica, o desrespeito às regras do jogo, o desrespeito às bases do Estado Democrático de Direito, vem sendo violados com uma frequência assustadora. Pode se aplicar a empresários, pode se aplicar aos manifestantes do 8 de janeiro, pode se aplicar ao presidente Bolsonaro ou a tanta gente que sofre o peso da mão de uma justiça cada vez mais arbitrária, seletiva e subjetiva que não segue mais os rituais da lei e da Constituição. Pois é, o Dávila menciona essa fala, esse anúncio de Donald Trump, sinalizando a imposição de uma tarifa adicional de 10% a nações, a países que se alinharem com as nações que fazem parte do BRICS. Daqui a pouco a gente vai trazer também essa notícia e vamos ponderar a respeito dessas sinalizações. Antes disso, depois de 2 semanas, Cristiano Beraldo de volta aqui com a gente. Beraldo, seja bem-vindo. Ótima noite a você, para quem não sabe. O Beraldo mora no Texas, né? Um estado severamente castigado pelas tempestades, dezenas de mortos, uma situação muito difícil. Bem-vindo, viu, Beraldo? Espero que você, seus familiares, todos aí do seu entorno estejam bem. E também peço, claro, sua reflexão sobre esse posicionamento de Donald Trump, oportuna, inclusive, sua participação aqui para que traga a sua reflexão sobre esse posicionamento de Donald Trump. E a gente vai conectar também com o posicionamento dele em relação às nações que futuramente se alinharem ao BRICS. Bem-vindo, amigo. Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, Dávila, boa noite à nossa querida audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Uma alegria estar aqui de volta com vocês. Obrigado pela preocupação, Caniato, graças a Deus minha família bem, mas realmente uma imensa tragédia que se abateu sobre o Texas, sobretudo pelo fato de ter vitimado tantas crianças que estavam aproveitando as suas férias em um acampamento. Enfim, que Deus conforte essas famílias. Em relação a Donald Trump, Caniato, o Dávila nos traz o aspecto definitivo. Não há nas manifestações do presidente da República Norte-Americana nunca um tipo de criatividade, de improviso inconsequente, coisa tão comum no Brasil. Manifestações do presidente norte-americano, elas são sempre envoltas num propósito. E esse propósito, nessa circunstância, vem realmente naquilo que Donald Trump prometeu durante a sua campanha, não é? Primeiro, os Estados Unidos, America First. Esse era o slogan que ele usava, mostrando que os interesses dos Estados Unidos estão sempre em primeiro lugar. É óbvio que para Jair Bolsonaro ser objeto dessa manifestação pública de defesa, uma crítica feita àqueles que estão colocando Jair Bolsonaro como o grande vilão e a grande ameaça da democracia brasileira, isso para ele é muito bom e será utilizado sobretudo para aquecer a sua base de apoiadores, que é uma base de apoiadores bastante expressiva. No Brasil, o Jair Bolsonaro hoje está no centro desse quebra-cabeça eleitoral para 2026, cabendo a ele, até aqui pelo menos, a palavra final sobre quem será o candidato que levará, uma vez que ele está impedido de disputar, quem levará o seu apoio para as eleições presidenciais de 2026. Entretanto,
Donald Trump hoje está administrando a sua agenda com vistas ao que está acontecendo no mundo. E quando a gente observa as questões comerciais, não adianta ficar com essas declarações abobalhadas, como a gente vê tanto no Brasil, dizendo como o Trump é malvado, os Estados Unidos estão aumentando as tarifas, mas eles precisam mais de nós do que nós dele, e esse blá, blá, blá que a gente vê como reação do governo brasileiro. É a reação de quem está lá no início da escola, né? A turma lá da 4ª série e tal, porque aqueles que estão lá em cima, eles estão discutindo essa questão da guerra tarifária com uma perspectiva muito diferente, porque o mundo passa por esse momento de rearranjo que foi provocado por Donald Trump. Então, são muitos elementos, Canhato, que estão ali associados a essa manifestação de Donald Trump. Mas um registro óbvio, é claro que essa manifestação para Jair Bolsonaro, para a sua base de apoiadores, é bastante importante. Pois é, esse aspecto destacado pelos nossos comentaristas é muito importante que a gente discorra e se aprofunde. Eu vou até devolver para o Roberto Mota. Mota, quando o Dávila e Beraldo falam que não há improviso, né? Ninguém pegou o microfone ou decidiu teclar. Vou postar uma mensagem aqui. Não foi feito... Não é que ele teve um insight e falou, vou querer fazer uma sinalização, um agrado a Jair Bolsonaro. Não, muito provavelmente isso faz parte de um contexto. Será preciso observar essa fotografia, talvez daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas. Agora, o que eu pude acompanhar é que há pessoas, analistas, políticos, pessoas do círculo de Jair Bolsonaro que entendem que essa pode ser uma manifestação que faça parte de um combo, um pacote de medidas, não somente em relação à possível sanção a países que se alinharem ao BRICS, mas também em relação àquelas possíveis sanções que nós, algumas semanas, discutimos e aventamos a possibilidade de alguma autoridade brasileira ou algumas autoridades brasileiras receberem sanções das autoridades norte-americanas. Teve até uma manifestação de Eduardo Bolsonaro levantando essa possibilidade. Vem mais pela frente, alguma coisa nesse sentido. É possível conectar as duas coisas, Mota? É precipitado? Tem gente que se utiliza do que é esse post de Donald Trump para talvez sinalizar que alguma coisa vai acontecer, mas faz sentido fazer essa associação? Eu acho que a associação é inevitável, Canhato. E eu vi que hoje a internet parou por causa dessa declaração de Donald Trump. Né? Não se falou outra coisa e muitas pessoas com interpretações bastante diferentes sobre o que isso significa, quais são as implicações. Eu acho que há várias questões aí que estão misturadas. Uma delas é a perseguição política, da qual Jair Bolsonaro é alvo, e que Donald Trump menciona no texto dele e diz: estou de olho. Eu, o presidente dos Estados Unidos da América, o homem mais poderoso do mundo, estou de olho nessa situação. A interpretação é de cada um. Outra questão que inevitavelmente está misturada nisso é a coleção de bravatas que a gente viu nos últimos dias, muitas delas emitidas no contexto dessa reunião dos BRICS aqui no Rio de Janeiro, cujo principal efeito foi dar um feriado à cidade e estragar o trânsito todo. Fora disso, está todo mundo sem saber muito bem, e conseguir manchete também na mídia para os políticos que participaram. Fora disso, a gente fica sempre sem saber muito bem para que serve o BRICS, esse BRICS que está aí, a não ser para gastar o dinheiro do povo brasileiro. E a gente fica imaginando que algumas dessas bravatas devem ter sido ouvidas em Washington e alguém cutucou o presidente Trump e disse: olha, eu acho que valia a pena você falar alguma coisa, solta um tweet aí só para deixar alguma coisa pairando no ar e mostrar para as pessoas que elas não estão falando sozinhas, que essas coisas têm consequência. Agora, mais uma vez, eu acho precipitado achar que disso virá alguma ação imediata. Isso é uma coisa que a gente já discute há meses, né? Eu acho que já faz muitos meses que
acontecem coisas e aí todo mundo diz, não, agora vem, agora vem. Eu já disse várias vezes, eu não acho que nenhuma ação que venha nos Estados Unidos no sentido de sancionar indivíduos, governos ou países virá de forma precipitada, impensada. Donald Trump é um estadista. Antes de ser estadista, ele era um bilionário, um negociador, uma pessoa que tem um pensamento estruturado e uma capacidade de articulação muito acima da média. Ele não vai cair no jogo das bravatas. Pois é, manifestação de Donald Trump na rede social dele, dizendo que o Brasil está fazendo algo terrível contra Jair Bolsonaro, pedindo deixem Bolsonaro em paz. Chegou até a falar em perseguição, caça às bruxas, se referindo aos processos contra o ex-presidente. Agora, Dávila, de que maneira uma declaração dessa, do líder do principal país do planeta, acaba interferindo, bagunçando, desorganizando uma estratégia de um grupo político dentro do Brasil? Porque, naturalmente, esse grupo adota um discurso, soberania, é preciso respeitar a nossa política, por aí vai. Mas estamos falando todos disso, né? Então, lógico que isso mexe com a política interna. Queria que você discorresse sobre o impacto desse tipo de posicionamento do principal líder do planeta para uma questão doméstica. Caniato, essa história de um governo que tem esse ressentimento contra os ricos, não só pessoa física como pessoa jurídica, países, é movida por essas bravatas. Mas hoje estava todo mundo quietinho, não, só dando uma pinceladinha aqui e acolá. Ninguém queria entrar em bola dividida, sabendo que encrenca é entrar com uma bola dividida em relação aos Estados Unidos, que no fundo é o segundo maior parceiro comercial do Brasil. E pior, depois desse tweet, já havia uma outra medida no domingo dizendo que ia aumentar 10% as tarifas dos países que pertencem aos BRICS ou que têm uma política anti-Estados Unidos. E o Brasil, se você pegar uma listinha, Caniato, e ticar com a caneta, dá 100% de acerto. Tudo que a diplomacia vem fazendo hoje é contra os Estados Unidos, é contra a Europa, é a favor dessas ditaduras subdesenvolvidas ou ditaduras ricas, mas nunca a favor da democracia, nunca a favor dos países avançados. E isso vai começar a ter custo cada vez mais elevado para o Brasil. Isto fará com que o Brasil cada vez se torne mais dependente da China e tenha menos capacidade de diversificar a sua pauta econômica. Afinal de contas, se pegar esse mundo de países que hoje pertencem ao BRIC, nenhum deles são sérios compradores de produtos brasileiros. Então, só tem a China. Então, nós vamos ficar a China e perder o restante do mundo, ou seja, Comunidade Europeia e Estados Unidos, o que é um péssimo negócio para o país. Ou seja, no Brasil, bravatas ideológicas custam caro ao país. Perda de mercado, perda de exportação e aumento de dependência da China. Pois é, do lado de cá, aqui no Brasil, muitas expectativas e tenho lido muitas figuras aventando possibilidades, viu, Beraldo? Essa expectativa de que a manifestação de Donald Trump no dia de hoje pudesse preceder algo maior, fala-se aquelas sanções contra autoridades brasileiras. Queria que você também trouxesse sua percepção, parece fazer algum sentido. Comentou-se algo aí na imprensa norte-americana, enfim, dá para interpretar que poderia ser um pacote de medidas, a história a imposição de sanções contra países que se alinharem ao grupo do BRICS, também essa manifestação de hoje, a possibilidade de oficializar uma sanção contra alguma autoridade brasileira, enfim, um pacote contra o Brasil? Ou a favor, né? Não, pois é, não, Caniato, não tem pacote contra o Brasil. O problema é que as pessoas, especialmente no Brasil, por desinformação, algumas até por desinteresse, olham para o que está acontecendo no mundo de uma forma muito romântica. Parece que o mundo é o mundo desejável, o mundo alcançável, é um mundo onde todos se reúnem no parque num dia de sol, se dão as mãos
e ficam cantando pela paz, soltam uma pomba branca. A história do mundo simplesmente não é essa. Este mundo não existe. A história do mundo é de guerra, de conflito, de vencer o mais forte, de fazer alianças, de ter inteligência estratégica nas negociações, uma atuação diplomática que permita a cada um dos países atingir os seus objetivos. Mas o Brasil, Caniato, do ponto de vista institucional do governo, não olha para a questão diplomática, as questões geopolíticas de uma maneira estratégica. Ao contrário, nós temos uma estrutura governamental que só olha para dentro, mas não é que olha para dentro para o povo brasileiro, não. A estrutura governamental do Brasil hoje olha somente para o seu próprio umbigo. E essas manifestações que a gente vai vendo, elas têm o cunho simplesmente de falar com a militância, de dar um contexto em que estamos sendo atacados pelo Laranjão, o Trump é uma ameaça para o mundo, nós temos que fazer uma aliança mais forte com os BRICS, com a China. Mas o que é a China? O que a China está fazendo? Não é que ela quer, é o que ela está fazendo. A China tem um programa onde ela investe mais de $1 trilhão em inúmeros países para que ela construa, mantenha e controle infraestrutura que a interesse nesses países. O Brasil está no alvo e o governo hoje já vai flertando com a entrada do Brasil nessa parceria com a China, nesse programa conhecido como a nova Rota da Seda Chinesa. Isso é uma humilhação para o Brasil, mas o Brasil aplaude. O Brasil acha, ou essa é a mensagem que o governo passa, que o Brasil se tornará independente dos Estados Unidos e da Europa fazendo esse tipo de acordo com a China. Isto é um absurdo, isso é vergonhoso. Isso não tem nenhum respaldo na realidade. Nós temos os Estados Unidos e a Europa com uma logística privilegiada para o Brasil. Deveríamos estar interessados em fazer trocas comerciais em que nós pudéssemos ajudar o Brasil com o seu desenvolvimento, a melhora da sua educação, melhorar os nossos portos, as nossas rodovias e ferrovias, tudo isso para fortalecer o nosso comércio, mas não. Vamos fazer acordo com a China, que está do outro lado do mundo. Vamos ficar dependentes do Canal do Panamá, que enfrenta seca, que enfrenta problemas de congestionamento. Quer dizer, não há pensamento estratégico, Caniato. O que está acontecendo no mundo é o que sempre aconteceu, mas o Brasil hoje é tão pequeno, é tão medíocre, é tão limitado na sua atuação diplomática que nós somos uma chacota, aliás, uma chacota cada vez menos interessante para o resto do mundo. Seremos atropelados se continuarmos nessa linha.